Oi, tudo bem? Hoje nós vamos explicar para vocês como foi a vida do surdo, desde o passado até os dias de hoje, como isso se deu. Hoje vamos explicar e você vai perceber que na parte de cima vai aparecer como uma linha do tempo, com marcação de vários anos, e nós vamos explicar o que aconteceu nesse tempo para você. Por quê vamos fazer isso? Bom, para que você possa entender um pouco sobre a história dos surdos lá no passado e como chegou até os dias de hoje, e entender por que no mês de setembro é um mês muito especial para os surdos. O dia 26 do mês de setembro é comemorado um dia especial que pertence aos surdos, e você vai entender o motivo disso. O mês de setembro pertence aos surdos, mas é uma construção histórica e você vai entender um pouco mais. Vamos lá? Olha só. Tá vendo este homem? Aristóteles. Agora veja a linha do tempo. Lá no passado, este homem tem esse sinal. Aristóteles era um filósofo muito conhecido, muito famoso lá do passado, lá da Grécia Antiga. E ele afirmou algo que fazia muita diferença. Se uma pessoa não pode falar, não pensa. E se não pensa, não pode ser considerada humana. O que ele quis dizer com isso? Que uma pessoa que não falava também não raciocinava, não pensava. E ele afirmou isso para várias pessoas, e as pessoas acreditavam no que ele dizia, davam crédito a isso. Então, quando viam alguém que era surdo, já achavam que ele não pensava e desprezavam por isso. Naquela época, os surdos eram completamente desprezados. Veja só mais pra frente o que houve. Naquela época, as pessoas surdas, elas sofriam muito. Elas não podiam trabalhar, os casamentos eram completamente proibidos. As pessoas olhavam para ela e achavam que ela não era capaz de falar, então já ela não pensava, não raciocinava. Algumas famílias viam seus filhos pequenos, surdos, e acabavam matando eles. Com o passar do tempo, este homem, este é o sinal dele, Girolamo Cardano, ele mudou um pouco esse pensamento. Ele afirmou que a surdez ela não prejudica a aprendizagem. Os surdos podem aprender a se expressar e a escrever. Então ele começou a pensar um pouco diferente, de que os surdos podiam aprender, podiam falar e podiam também escrever. Essa afirmação dele se espalhou para as pessoas e elas começaram a enxergar o surdo de uma outra forma. Também apareceu uma outra pessoa que ajudou nesse sentido. Porque as pessoas olhavam para os surdos e pensavam, poxa, ele pode aprender? Mas ficavam um pouco desconfiadas. Foi então que nessa época apareceu este homem com esse sinal. O nome dele é Pedro Ponce. E ele teve uma outra ideia. Ele criou uma espécie de alfabeto com as mãos. Como que ele usava isso? Ele utilizava para ensinar os surdos na oralização. Era uma forma de ensiná-los a falar, a copiar a fala. Ele também fundou a primeira escola dos surdos. Sim, é isso mesmo. Lá na Espanha.
Os surdos de lá podiam frequentar a escola e aprender a escrever, aprender a falar, a ler lábios. Era possível. Com o passar do tempo, ainda apareceu outra pessoa. Esse homem aqui, o nome dele é Charles Michael Lepé, com este sinal. Esse homem, ele pegou aquele alfabeto que tinha sido criado por Pedro Ponce, estudou um pouco mais profundamente aquele alfabeto, também os sinais, os gestos envolvidos. Ele ficou muito famoso por isso. Também ele ensinava os surdos, utilizando aquele alfabeto, né? Mas ele ensinava aqueles surdos a oralizar, a falar. E também ensinava-os a escrever. Ele ficou muito famoso por ajudar os surdos. Aqui no Brasil, mais ou menos no ano de 1857, Dom Pedro II, ele via as famílias dos nobres, né, pessoas ricas, abastadas, que tinham filhos surdos. Então ele pensava, poxa, como que ele vai crescer? E como ele vai cuidar dessa família? Então ele pensou e resolveu convidar um homem com esse sinal para vir aqui para o Brasil. Veja só a foto. Dom Pedro e Ernest White. Ele convidou o Ernest para vir aqui para o Brasil. Os dois juntos, eles construíram uma escola para surdos. Sim, a primeira aqui no Brasil. Este é o sinal. Essa escola fica no Rio de Janeiro. O Instituto Inis tem até os dias de hoje. O tempo continuou passando e o Instituto ensinava os surdos utilizando os sinais e utilizando a oralização. Mas com o passar do tempo, aconteceu na Europa um congresso e ali eles decidiram que o surdo não iria mais utilizar os sinais. É isso mesmo. Os sinais foram proibidos. Eles só podiam se comunicar utilizando a oralização. Os sinais foi proibido. Em alguns lugares, eles até mesmo amarravam as mãos dos surdos para que eles pudessem falar. E eles voltaram a sofrer bastante, porque eles eram treinados exaustivamente para falar. Mas calma, ainda vamos continuar contando com o passar do tempo. Então, de 1880 até 1993, durante esse período, os surdos não podiam sinalizar. E quando foi em 1993, algo aconteceu. Um projeto de lei foi apontado na Câmara dos Deputados e eles discutiram sobre aquele assunto, de que os surdos podiam utilizar a língua de sinais. E quando foi no ano de 2002, a lei ela foi aprovada e os surdos podiam utilizar a língua de sinais livremente. Podiam aprender utilizando os sinais e podiam se comunicar por todo o Brasil utilizando a língua de sinais. O tempo continuou passando e no ano de 2005 também uma nova lei surgiu. Essa lei dizia o quê? Que os surdos tinham que estar incluídos no ensino regular. Os surdos, dentro do ensino regular, na escola, teriam um aprendizado utilizando a língua de sinais. Seriam ensinados e instruídos por meio dos gestos,
da língua de sinais. E também uma outra novidade: teriam um profissional intérprete dentro da escola. Em cursos de pedagogia, também deveriam ser ensinados a Libras, a língua de sinais. A vida deles melhorou muito. Olha só, hoje, crianças pequenas que são surdas, elas estudam numa escola regular e têm o auxílio de um intérprete que explica tudo para elas em língua de sinais. Isso é ótimo. E depois, melhorou ainda mais. No ano de 2010, outra lei surgiu. Essa lei reconheceu o intérprete, o trabalho dele, e ele podia trabalhar livremente. Isso foi muito bom. Esse profissional passou a ser reconhecido como profissão. Hoje, em vários lugares, existe a acessibilidade para os surdos. Eles podem ir em palestras, assistir discursos na universidade e nas próprias escolas, em vários lugares. É só necessário solicitar um profissional intérprete. Por quê? Porque agora é lei. O mês de setembro significa isso, recordar do passado, do sofrimento que eles tiveram, da proibição da Libras, até os dias de hoje, em que a Libras é livre. Eles podem utilizar para aprender e para se comunicar. Mas espera, a luta ainda não acabou. Os surdos permanecem ainda lutando. Como assim? Olha aí, esse cartaz. Eles ainda pedem a escola bilíngue. Como assim? O que significa isso? Significa que teriam uma língua escrita, que é a portuguesa, e a língua de sinais. As duas juntas, ensinadas dentro da escola. Então essa luta, gente, continua, tá bem? Tchau, tchau!